Sejam bem-vindos, meus amigos, para o 16º episódio de Scientific by Fuchs, um guia para qualificar opiniões. E com base nesse guia, nessa pressuposto de qualificação da opinião, além do meu currículo apresentado anteriormente, eu me imagino, pelo menos, autorizado a dar opinião. Estou autorizado a opinião, né? Mas quem sabe a minha possa estar um pouquinho mais próxima, em alguns aspectos, mais próxima da interpretação adequada dos fenômenos associados à infecção pelo vírus Covid. Divide-se em muitos pontos, né, que eu vou aqui comentar com vocês ao correr desses episódios. Eu acho que talvez tenhamos 3, pelo menos, ou 4 episódios nos meus clássicos 20 minutos de interpretação desses fatos, certo? Primeiramente, lhes falando e baseando isso num dos segmentos da ciência, né, que já tratado anteriormente, construir uma boa teoria, descrevê-los, aferi-los, associar especialmente na investigação de causalidade, o que causa aquilo, o experimento, a sua supremacia para a determinação de causalidade, ou seja, de efeito de algo sobre algo, e a interpretação dos achados. Hoje estamos num item que exatamente é ciência, né? A interpretação dos achados, já alguma liberdade poética, obviamente que não tão livre, porque tem que se ater a dados objetivos, mas na sua construção, no entendimento da realidade, ainda se abrem aspectos interpretativos de julgamento e que pode fazer até levar à formulação de teorias ou de hipóteses que venham a ser testadas em futuros estudos. Bom, dá para hoje tratar desses assuntos que são muitos, né? Desde o surto epidêmico, suas características, diagnóstico neurológico, descrição do surto, prevenção, tratamento, cientistas, especialistas, gestores, aspectos políticos, que será a minha última avaliação também, aí fugindo um pouco da ciência, né? Um julgamento sobre a forma pela qual as pessoas, os líderes, conduziram esse assunto mundialmente, mas inicialmente nos aspectos que são mais conhecidos, inclusive já por muitos de vocês, mas revisando-os brevemente e tentando ser mais preciso, mais específico, quando lhes falar em pontos passíveis de uma avaliação científica, ok? Mas antes disso, há um aspecto no surto epidêmico que já é ciência, que é ver, aferir, examinar, ok? Descrever, como já lhes apontei anteriormente. Aqui o aspecto é a origem do vírus, a origem do surto, certo? Qual é o cenário que se deu àquela origem do surto, né? Inúmeras ideias, inúmeras proposições de que o vírus tenha sido manipulado num laboratório chinês, que os chineses tenham feito esse vírus para destruir a humanidade. Bom, aí Aristóteles estaria já se perguntando, mas qual seria o sentido disso? Qual é a lógica dos chineses destruir o mundo? Para que eles vão vender os seus produtos depois, né? Obviamente que isso é mas está tão em vídeos muito bem feitos, inclusive distribuídos, que chegam a mim, ou chegaram a vocês, talvez, sem querer, né, nos Whats, né, eu sou um tio do Whats, em outros cenários, de pessoas cientistas, jornalistas, em vídeos muito bem produzidos, e dos cientistas reais, cientistas com currículo, afirmando que o vírus teria sido, pelo menos, não produzido propositalmente para matar a humanidade, mas tinha escapado do laboratório. Bom, é que eu já fui aprendi o suficiente procurando as fontes de informações mais confiáveis, inclusive a auditoria feita por cientistas norte-americanos que tinham, alguns deles, inclusive, interação com os laboratórios chineses, tem um laboratório de virologia importante lá, e ficou claro, pelo menos temos que acreditar em alguma coisa, eu acredito nisso, de que não houve nem sequer uma manipulação de síntese de um vírus, né, por manipulação genética. E o vírus provavelmente originou-se mesmo daquela condição de interação humana que veio se tornar um vetor, interação humana no cenário daquele mercado, né, mercado de vários animais, nos quais se incluía o morcego também, fonte alimentar dos chineses, ou de alguns chineses pelo menos, e no qual o coronavírus existe endemicamente, assim como nós também a toda hora estamos enfrentando o coronavírus, mas aquele coronavírus, uma mutação de coronavírus, teve a opção também, como outros, de ter como hospedeiro o homem, sabe? Então esse é provável foco de origem mesmo, e aí esse vírus seguiu o curso das infecções, dos surtos virais, que se repete ao correr da humanidade. Alguns deles mais importantes, mais graves, certo? Mais persistentes,
muito medo daqueles de natureza endêmica e daqueles que se repetem anualmente, como as gripes, resfriados esse de um dia para o outro, o nariz corre, frequentemente o coronavírus, sem maiores consequências, as gripes já mais severas, especialmente as gripes por alguns vírus influenza, como H1N1, famosa, referência aqui também para condutas e decisões tomadas na infecção, no surto epidêmico pelo coronavírus. No entanto, aqui importa muito, nesses surtos virais que se repetem aqui, é saber se tem mais do que um vetor, né, nos grandes surtos de infecção viral. E aqui é um típico vetor único, o homem. Né? O morcego não infecta o homem, certo? Deu origem ao vírus, né? Infectam-se entre eles mesmos, talvez, ou talvez nem doença tenham, mas para o homem, nesse caso, não há um outro vetor, foco de, eventualmente, corte da linha de transmissão, como são as infecções virais e outras que se transmitem por mosquitos e assim por diante. Então a transmissão, esse surto se deu tipicamente como as gripes e teve uma sazonalidade, nasceu em determinado lugar, no caso da China, muitas vezes tem aparecido de lá, mas nasce em outros lugares, africanos, etc. E o vírus se reproduz, encontrou o seu vetor na sua lógica viral de reprodução, né? Esse vetor tem bilhões deles e se transmitindo de um para outro, aí vem a história natural da doença, que tem uma transmissão predominantemente ou quase que exclusivamente por via respiratória, talvez um pouco pelas via digestiva também, que é exatamente esse orifício, esses furos que temos com nariz e boca, e o olho também um pouco, não se sabe quanto, das nossas defesas orgânicas, que é a pele. Né? Na pele o vírus pode bater, se ficar ali e depois botar na boca, infecta, mas ali na pele não atravessa a pele, porque muitas coisas não atravessam a pele, e nós somos imunes e resistentes a isso, pelas camadas celulares, pela secreção lipídica de gordura e vários outros mecanismos de defesa de agentes infecciosos ou de toxinas e outras coisas que a pele é muito eficiente. Mas se entra por aqui e se vence as barreiras também respiratórias de proteção da própria via, glote, a construção da via respiratória pelo nariz e chega especialmente ao pulmão, gera o que nós sabemos. E aí vem um aspecto que é um balanço que se repete, ainda bem que ele se repete, que os vírus têm um balanço de contagiosidade e gravidade, certo? A doença que eles causam, certo? A possibilidade de eles transmitir de um para outro. Quanto mais grave a doença que determina, menor a possibilidade de transmissão entre humanos, quando no caso estamos falando de vetores humanos, certo? Humanos para humanos. Neste caso, se a gravidade é muito importante, leva ao óbito do vetor, esse vetor não transmite para outros homens. E mesmo sem o óbito, quando a doença clínica é muito evidente, a infecção, digamos assim, abate o homem transitoriamente, a chance dele vir a transmitir também para outros homens é menor, se bem que existe. Esse vírus teve um perfil único, ainda bem que não aumentando muito a sua taxa de gravidade, a sua letalidade, digamos assim, mas uma letalidade que, diferentemente do estimado, até pelas primeiras curvas estimativas epidemiológicas, que assumindo que toda a humanidade pudesse ser sensível ao vírus, suscetível à infecção pelo vírus, que centenas de milhões de humanos viessem a se infectar, e centenas de milhões, inclusive, ou pelo menos dezenas de milhões, em algumas estimativas feitas no início da epidemia, viesse a falecer. Ainda bem que não foi assim. Mas ainda a gravidade foi suficiente para causar o estrago que nós sabemos. E nós não estávamos prontos para isso. Né? Os avisos foram, e aí, entre as ações dos próprios chineses, comunicando como as coisas estavam acontecendo na província que cerca a cidade de Wuhan, uma grande cidade, todo mundo já aprendeu isso, das medidas que tomaram para prevenir. A OMS entrou como a organizadora mundial dessas estratégias e políticas de prevenção e controle de infecções, de surtos epidêmicos de qualquer natureza. E aí houve julgamentos que talvez não tenham sido os adequados, como lhes direi até na avaliação, digamos, política dos nossos gestores, inclusive da OMS, sem culpa. Eu pretendo aqui fazer uma avaliação crítica que não vai eventualmente, abrigando alguma crítica
de conduta, mas lembrando sempre que agora eu sou um engenheiro da obra pronta, eu estou já lá no fim, tem 8 meses aí de epidemia, né? Então a humanidade aprendeu, eu aprendi, li um artigo importante ainda ontem de tratamento, ok? E isso tudo não existia. Então isso foi um baque, foi uma pequena bomba viral que se espalhou pelo mundo e nós não estávamos prontos para recebê-lo. E aí seguiu a sua sequência típica epidemiológica, né, inclusive de sazonalidade, não obrigatoriamente respeitada nesse caso, ela foi um pouquinho mais do que sazonal, que vem no inverno, mas predominantemente no inverno, mas começou no verão nos países desenvolvidos, na Europa, no próprio Estados Unidos, então esse vírus teve algumas características que lhe transformaram realmente num grande pilantra, né, para sobreviver e se transmitir entre os seres humanos. Bom, aí acontece a avaliação da repercussão dessa epidemia. Eu já em episódios prévios lhe falei que talvez ou possivelmente outras infecções virais endêmicas, aquelas que se repetem, que estão por aí, mas eu aqui não é uma competição de gravidade, mas isso certamente deve se considerar, como o meu exemplo lá da poliomielite, né, do que ocasionou, como manteve a humanidade presa por um medo importante, mas não era um surto dessa natureza, mas estima-se que tenham 20 milhões, 10 a 20 milhões de humanos com sequelas de poliomielite. Já vai ser maior do que a mortalidade pelo vírus, pelo nosso vírus, que teve essa preferência por indivíduos com imunidade menor e que indivíduos com imunidade muito ativa não vieram a sofrer praticamente como regra, né? Inclusive especialmente as crianças, né? As crianças e adolescentes, os nossos jovens, né? Têm uma resistência natural muito forte frente ao vírus e praticamente só, com poucas exceções, só aqueles que já tinham outras morbidades, outras doenças que vieram a ser suscetíveis a casos mais graves e até fatais. E os adultos também, ficando mais lá restrito a indivíduos da terceira idade, como a minha, mas aí vem para a estimativa da gravidade de um surto epidêmico, isto tem que ser levado em conta. Não é o número estatístico, é 1 por milhão, 1 por 100 mil, 1 por 10 mil, etc. O que impacta no nosso sentimento não só passa o número dos casos, mas o poder que tem os casos. Aqui os números de casos já foi relevante, né? Foi relevante, mas alguém poderia, não, mas quantitativamente, olha aqui, ele está sem pavor, estão falecendo pessoas, mas não vai ser aquela dizimação da humanidade como previsto. Bom, mas e a força de um caso? A força em um paciente. É só idoso? Bom, eu tenho 70 anos, estou bem inteirinho, né? Estou com um amigo meu, médico, colega de turma, sobrevivendo. Outros colegas faleceram, que eu conheço, jovens, 40 anos, doença grave, internados, UTI. Bom, mas e os outros todos, os meus amigos outros da minha turma médica, e todos que estão saudáveis, estão em casa? Foi teve que ser há uma possibilidade de ocorrer. Esse caso tem muita força, ele é muito emblemático e nos toca e indiretamente toca no que tocou neste surto epidêmico que eu não tinha visto nos 70 anos de vida. Esse medo, houve medo já, certamente vivenciei medos de outra natureza, como num dado momento a bomba atômica era um medo coletivo também, mas era menos palpável, menos real, não tinha ninguém do nosso lado que tivesse sofrido de uma explosão atômica, mas era um medo, digamos assim, coletivo, mas sem pânico, certo? Vivíamos a nossa vida, certo? Preocupados lá com os russos e americanos e aqueles toneladas de bomba que tinham guardadas, mas aqui não, aqui o caso é do vizinho, é do amigo, chegou perto, ou não é, tem muita gente aqui, inclusive eu tenho um grupo de amigos que é muito resistente, faz umas críticas, é meio pelado. Eu disse para eles, olha aqui, não, vocês somos um grupo pequeno, de pessoas de mais idade, nos encontramos inclusive, e que por um acaso, são 6, nenhum deles, fora eu, teve contatos de infecção que passou pessoas, parentes próximos, certo? Ou amigos próximos. Né? Quando acontece isso, a pessoa muda, certo? Isso a gente viu acontecer. E também, mesmo se não é um amigo, um parente próximo, é na sociedade.
é então hoje que é também amplificação do fenômeno natural, porque é notícia, porque é midiático, certo? Porque é uma informação que é relevante e que é dada, e que é pincelada de forma X, Y, Z, mas de forma tal que, num dado momento, em todos os países do mundo, o noticiário era a coisa mais importante a ser feita, dado que o resto não podia se fazer, podia ficar em casa vendo uma televisão, vendo um filme, certo? Fazendo alguma coisa em isolamento total, mantendo inclusive algumas condições muito difíceis de vida, certo? E, de repente, as notícias, o que está acontecendo? Aí, de repente, as doenças estão acontecendo, a epidemia está batendo, os hospitais estão começando a ficar lotados, estão começando a ficar cheios, e isso aí se esparrama, isso é documentado, isso é amplificado. E, de fato, aqui há um momento que foi extremamente emblemático, o maior de todos para a epidemia, não foi a China. Não foi a China, foi o norte da Itália. O norte da Itália. Eu tenho conhecidos e amigos com contatos, com intensivistas, com médicos de lá. Só um pedaço da realidade vivida no norte da Itália, pela falta de UTIs, é que chegou a própria mídia, mas no fim todo mundo viu, né? A Itália fechada, Roma fechada, Milão fechada, certo? Com uma tentativa de se defender de algo que estava sendo realmente muito assustador. Então, quero dizer que esse pânico, certo? O que é uma amplificação, um pânico, uma amplificação do instinto da sobrevivência. Voltamos lá, primeiro episódio dessa série, certo? Medo de morrer e medo de que um próximo, de um querido, morra ou fique doente. E a impossibilidade de se defender do agressor, o desconhecimento, inclusive, de como ele iria chegar a nós, como ele poderia nos atacar, criou uma realidade não vivida, não vivida. Deve ter meia dúzia de sujeitos que estavam vivos em 1918, né? Deve ter, certamente, pessoas 100 anos, né? Hoje, recém-nascidos, não lembro de nada, ok? Lembro muito pouco daquela história. Foi vivida lá, certo? Foi vivida em outras situações humanas, como nas guerras, etc., na Grande Guerra, de maneiras também muito poderosas. Aí os testemunhos, eu não estava já, eu nasci depois da Segunda Guerra, tem gente que também veio velho demais, não, mas minha mãe viveu a Segunda Guerra. Aí viveu a Segunda Guerra como adolescente, certo? E ela viveu as repercussões disso no Brasil menores, porque não fomos objeto da guerra. Então, a humanidade viveu alguns momentos coletivos assustadores, mas que eram até mais organizados. Essa infecção viral, então, como encerramento aqui desse primeiro episódio de avaliação, de opinião, né, da minha opinião sobre o surto, é redundante. Todo mundo viu isso. Só estou querendo repetir a ideia de que o embate, o surto, certo? Nos provocou em nós uma defesa instintiva muito forte, pelo medo que foi compartilhado entre praticamente todos os humanos, né? Ou na maior proporção deles. Alguns que seriam, digamos assim, eu não tenho medo, etc. Quando bateu a doença no parente, bom, assustou-se, ficou-se com pânico também. E nisso aí, isso orientou, como eu já disse a vocês, ações que talvez não tivessem sido as mais efetivas, porque aí precisávamos o quê? Para o pânico, para a ação do instinto, a racionalidade, a razão, a ação contra-instintiva, a possibilidade de corrermos em direção ao fogo para apagá-lo, ou para melhor viver com esse fogo. Ok? Então esse é o primeiro episódio de Panorama Geral, que basicamente se sintetiza nessa visão. Está sendo, foi, está sendo e será inesquecível, certo? O ano de 2020, porque fomos acometidos por algo muito sério, muito grave, inesperado, mas que ainda bem tínhamos alguns excelentes mecanismos de defesa, cuja efetividade julgarei nos próximos episódios de Scientifics by Focus. Meus amigos, muito obrigado por estarem em minha companhia. Até o próximo episódio.